Sejam bem-vindos a mais uma mesa de câmbio, o canal por onde você envia e recebe recurso exterior. Faz sua proteção cambial, tudo que for da parte internacional. Entrou, saiu dinheiro, saiu recurso do país. A gente quer estar presente, quer ajudar você também. E a mesa de câmbio, mais uma vez, não é só aqui em vídeo. Estamos lá na Gona Investimento, tem a nossa mesa para atender você, cliente, quer tirar sua dúvida, quer estudar uma estratégia de câmbio, enfim, fique à vontade a nos acionar, não só assistindo aqui o vídeo, mas também estando em contato nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify, no LinkedIn, enfim, a gente vai conseguir entrar em contato com vocês, a gente vai conseguir trocar uma boa ideia. A gente já trouxe vários assuntos aqui diferentes, tudo atrelado ao mercado internacional. E hoje, não diferente, a gente quer trazer mais um assunto muito relevante aqui no nosso estado, Brasil, um dos maiores produtores de café, um não, né? O maior produtor de café no mundo. A gente quer trazer esse assunto, que é o assunto da B3, do Café Conilon na B3. E ninguém mais melhor e capacitado do que Thomas Gilbert, um dos nossos sócios fundadores da Gold Investimento, economista. Thomas, quero que você fale tudo para a gente, como que está sendo, o que que é, como que a Golden tem contribuído para os nossos clientes e nessa parte do café, na proteção do café, enfim. Thomas, tá com você, meu camarada. Hoje aqui a gente vai ficar à vontade. Tiagão, obrigado aí pelo convite, é, com todos os seus telespectadores, ouvintes do podcast Mesa de Câmbio. E finalmente, né? Finalmente o contrato Café Colón na Bolsa vingou, né? Teve o lançamento no ano passado, setembro de 2024, e esse era um projeto antigo, né? Tinha ocorrido, né, uma tentativa da B3, da Bolsa Brasileira, com esse contrato do Café Conilon. E agora a B3, né, visto a maturidade, né, dos produtores, de todos os players do Café Conilon e também dessa crescente produção do Espírito Santo do Café Conilon, finalmente a B3 atendeu, né, os anseios de todo mundo e relançou esse contrato, né, na Bolsa de Valores brasileira. Isso é recente, né, Thomas? Operar o café na B3 Conilon. Como é que o cliente fazia antes e como é que está sendo agora o café Conilon na B3? O que que é o café Conilon na B3? B3 vende café? Explica como é que de fato isso acontece, se é para o pequeno produtor, se é para as trades de café, como é que a gente atende? A gente tem uma mesa de café na Golden, como é que é isso? Excelente pergunta, Diego. Hoje, 99%, né, do fechamento do café, ele é o que a gente chama o balcão, né? Que é um produtor liga para um corretor e o corretor busca uma contraparte e fecha esse café com a multinacional, né? E qualquer a indústria. É basicamente assim que é feito o contrato, as negociações do café Conilon. E como é que funciona o café, operar café na bolsa? Primeiro você precisa ter uma conta numa corretora, né, uma corretora de valores. É para todo mundo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Qualquer um pode negociar o café. Ele tem entrega física, então você tem vários vencimentos, né? Você escolhe o seu vencimento e você está comprando, você pode comprar o café ou você pode vender o café. Vai ter uma data específica para você, né, entregar esse café. E Entregar, aí entregar de fato. entregar físico, Entregar a entregar saca, físico. pronto. Vai entregar a saco, vai mandar o seu caminhão, o seu armazém, ou o armazém que tiver, né, o seu café, e vai mandar para os armazéns credenciados. Hoje, a gente está em abril de 2025, apenas dois armazéns estão credenciados para receber, certificar esse café, que é o Robusta e a Poli Armazéns. Então, quem for vender o café na bolsa, você pega o seu café. Primeiro você fecha o contrato, se chegar no seu preço, você vai lá e fecha aquele contrato na bolsa. Todo dia o preço da saca ele varia conforme, né, como é de comum, né, depende do Robusta de Londres, café arábica, etc. Então todo dia você tem um preço diferente. Se na bolsa de valores, na B3, tiver, por exemplo, você quer vender um café, se tiver um comprador no seu preço, você vai lá e executa e vende aquele café numa data futura. Eu falei isso agora, mas é o valor combinado. Quem nunca operou na parte de proteção de rede cambial, enfim, não tem ajuste, correto? Eu vou receber o valor de fato do que eu vendi meu café?
Exatamente. O combinado não Então sai tá. caro. Então, se a gente fechou aquele café, aquele preço, Na data na combinada, eu vou data vai receber o estar valor isso. integral na minha conta. Exatamente, vai ter aquele valor. Tem o ajuste diário, ele tem. Se depende da posição, né? Que o dinheiro ele vai entrando e saindo de acordo com o preço do café. Então, por exemplo, você vendeu o café, vamos supor, a R$ 1.800 o café. Se o café ele for para 1.700, né? Você vendeu 1.800, você já recebe esses R$ 100 na sua conta. Se for para 1.900, esses R$ 100 de diferença, ele é debitado da sua conta. São mecanismos, Diego, são mecanismos de defesa da B3. Por quê? Tem uns ajustes. Tem os ajustes. Até o vencimento. Mas esses ajustes, a gente administra isso para o cliente. Entendi. E o principal qual o benefício, né? Porque o produtor, né, a trading, né, é pouco volume, por que eu vou negociar na B3? Você tem alguns pontos muito positivos, tá? Primeiro é a padronização do café, né? Porque a B3 ela já define uma qualidade, beleza? E aquele café que você quer negociar na B3, que é certificado, né? Ele já tem uma padronização única. Ou seja, você não tem um risco, por exemplo, de se comprar o café de um produtor de alguém e chega um café que a gente fala ardido, um café com mais defeitos do que era o combinado, e você tem que ficar naquela briga de deságio de café, aí fica aquele papo ruim, aquela coisa chata, né? Não tem Não é isso. só combinado de preço, é combinado também de qualidade. Exatamente. Então a qualidade ela é padronizada. E a B3, né, ela é muito rígida, tá? É rigorosa nessa classificação do café. Pega um café lá molhado, um café. A B3 ela vai desajar, ela vai acusar. E outra coisa, ela tem uma qualidade mínima, né? Do café. Né, o 78, 300 efeitos, 1 com 1, peneira 10. É o mínimo. Se for um café pior do que esse, a B3 ela rejeita o seu café que você, né, mandou certificar. E o segundo ponto também muito positivo, né, que é o risco da não entrega, né? Ano passado a gente teve, né, infelizmente, uma quebra de safra relevante e teve muita quebra e muita gente deixou de entregar o café, né? Porque esse é um ponto importante, porque isso te combinou. Tudo bem que tá combinado. E se dar a data não tem entrega. Exatamente. E aí? Aí o bicho pega. E o bicho pegou ano passado em algumas negociações. E na B3 ela tem vários mecanismos de defesa, tá? Para que aquele café ele chegue na ponta, no vencimento certinho, bonitinho, para ou você retirar ou entregar aquele café conforme combinado. Então, esses são os dois grandes pontos muito positivos. É a padronização da qualidade e o risco da não entrega. A B3 ela praticamente quase zera esse risco da não entrega, porque ela tem... Por quê? Porque ela tem muitos mecanismos de defesa, tá? Ela monitora muito antes do vencimento de contrato, né? Ela já monitora se a pessoa vai entregar, se a pessoa tem um café, se não tem. Se a pessoa não tem um café, ela entra auxiliando a pessoa a conduzir para que a pessoa compre esse café a mercado e entregue no armazém credencial da B3. Isso é muito, muito bom. Chega o risco também. Né? Exatamente. Então, isso que é o grande ponto de você negociar o café com na bolsa. Padronização e você reduz o risco da não entrega. Eu posso negociar todos os meses o café? Você tem vencimentos, né? A gente teve agora um vencimento, né, em maio, agora vai ter o próximo vencimento em julho. Então você tem um calendário já pré-determinado, né, da bolsa. Agora existe uma expectativa muito grande, Diego, para o café, para o contrato agora de julho, né, que vence em julho, porque a gente vai estar entrando nessa safra do café agora, abril, maio, né, a partir de maio, que acelera bastante a safra. Então, a gente está com muita expectativa para que esse contrato do Café com Nós seja bem negociado, né, com vencimento em julho, tá? Aproveitando, né, pegando essa safra que promete ser uma safra muito boa, né, para compensar um pouquinho a safra do ano passado, que teve uma quebra relevante. E esse preço do café tão alto assim, tá fora um pouco, não que não tem padrão, né? Preço é mercado, enfim, mas tá bem diferente do que o mercado estava trabalhando. E o que aconteceu que fez chegar nesse preço tá próximo de R$ 2.000 reais? Agora né? 1.600 por aí. R$ 1.600. 1.700, Mas 2021 para cá que veio essa leva a mais de preço. Olha, assim. esse aí foi o sonho do capixaba. Porque eu lembro até hoje, né?
Novembro de 2023, o café estava 650, 670, 700, uma belíssima negociação, né? E aí a gente teve uma quebra relevante ali do Vietnã, quebra de safra do Vietnã, né? Muitos produtores não entregaram café no Vietnã, né? Por 2 anos consecutivos. E o Brasil sendo o maior produtor. Exatamente. E o que aconteceu? O investidor, o gringo, né? O estrangeiro, ele precisando comprar as sacas, e veio em 2024 comprando muito café Conilon, né? Visto que a quebra, né, no Vietnã. E aí a gente teve uma explosão de preço, né? Realmente o estrangeiro comprando muito café, né? Puxou o preço. Demanda de café crescente e também o clima, né, prejudicando a safra, prejudicou a safra nossa em 2024, né? Já estava prejudicando a safra do Vietnã. Tá um pouco aquém da safra ainda, né? Por isso que talvez os preços estão um pouco dilatados ou estendidos assim, vamos São dizer. são N fatores, né, que a gente pode entrar numa discussão É longa, infinito. fla-flu infinito, né, de que o preço está assim, mas o estoque está baixo, o consumo aumentou, muita quebra de safra. E tem alternativa para poder manter o preço. E eu brinco o seguinte, o mercado ele é soberano. Se o café está 1.600, 1.700, é porque era para estar 1.600, 1.700 reais. É o preço do café, né? É o preço do café. E isso é excelente para o produtor, que o custo é 500, 600 reais, né? E o produtor hoje de café, né, o capixaba, ele está com uma margem muito, muito, muito grande. Isso está injetando muito, o Estado está crescendo bastante, está ganhando muito dinheiro, e é justo, é difícil produzir aquele sol, né? E é mais do que merecido. E aí, Diego, o que aconteceu ano passado, 2024? Teve muita exportação de café. Nunca antes. E nisso vamos falar de dólar. Vamos falar de dólar. Nunca antes teve tanta exportação. Eu lembro até hoje, o primeiro trimestre, né, que geralmente, né, o ano ali começa mais depois do carnaval, a especulação de abril, da safra para maio, né? E no primeiro trimestre de 2024 foi super acelerado e muita exportação. Então, o que a gente fez né, na Golden, né, eu e você ali atendendo os nossos clientes, a gente fez muita proteção. Ou seja, porque se a trading ela fecha um contrato, vai receber tantos dólares daqui a 3 meses, 2 meses, e se o dólar cair, né? E minha margem de lucro? Se minha margem de lucro foi embora com o dólar caindo? Então a gente travou muito, né, via NDF, via o contratos futuros, e os nossos clientes, né, os produtores, as trades ficaram muito satisfeitas, né, porque você já reduz o risco do dólar, né? Você já trava aquele câmbio que já foi combinado. Garante, né, a sua margem de lucro. Exatamente, porque qualquer operação ali de café, ela já está, a margem já está definida. Então, se qualquer variável mudar, sua margem de lucro, ela pode ir embora, né? Pode aumentar, mas pode ir embora. Então, teve muita demanda de hedge, de fechamento de câmbio, né? Isso é uma coisa que a gente, né, consegue atender muito bem aos nossos clientes, graças a Deus, e dar essa solução desse fechamento do câmbio, fazer essas proteções, né? E essa expectativa também é para essa safra, né? De exportação, né? Dependendo também do preço do café do Vietnã, porque quando o Vietnã está mais barato, o gringo compra do Vietnã, e quando aqui está mais barato, o gringo compra da gente. Então, tem muita coisa que vai acontecer nessa safra, né? Muita especulação. E uma surpresa negativa, né? O café estava R$2.000, 1.900, né? E aí o Trump, ele entrou, né, e bagunçou todo o mercado. Se falar de Trump, a gente vai ter que falar de tarifas. Pois é, o Trump entrou bagunçando o mundo inteiro, né? China 125% tarifa. E aí o café também sentiu, né? Porque o mundo teve que desfazer as posições, fundos principalmente, né, que estão muito comprados em café, tiveram que desfazer e o café, né? Todo mundo tomou um susto ali, saiu de 1.900 ali para R$1.500, agora está recuperando devagarzinho o café, né? E agora fica todo mundo na mesma tônica de desconfiança. E aí? Será que essa briga de Trump e China, né, vai acabar rápido? Vai ficar para maio? E o que a gente espera do dólar nisso, Thomas? Qual que é a sua visão? Nessa história é o seguinte, né, que a análise ela tem que ser agnóstica, né? Se você tirar a figura do Trump, né, que tem um viés ali, e fosse qualquer botar... Esquece o Trump. Olha as medidas dele. Foram medidas ruins, né, de um pouco brasileiradas aí, vamos dizer assim. E isso, qual é a consequência? Afasta a confiança. Não pode ser os Estados Unidos, pode ser qualquer um. Sim. Isso afasta a confiança. E negócio é confiança. Confiança que você tem no Diego, que você tem no Thomas. Mas o Brasil
em tese, foi um pouco beneficiado por isso. Sim, não, sim, tá se mostrando que pode ser um dos grandes beneficiados. E aí o que acontece, Diego? O mundo ficou desconfiado dos Estados Unidos. Falei, pô, o Trump, né, ele pegou, ganhou a eleição, o mundo virou 24 para 25, tese de investimentos, né? A grande tônica era o excepcionalismo americano, todo mundo super confiante dos Estados Unidos, comprando tudo. E aí tem um dado, tem um gráfico, tem um índice, né, Diego, que é o chamado DXY, que é uma cesta de moeda, o dólar, contra uma cesta de moedas dos países desenvolvidos. Certo. Eu brinco. Países do hemisfério norte, que é o euro, é o dólar, é o ien japonês, é o franco suíço, entre outros. Tem um peso, o maior peso é o euro. E o DXY estava em 108 pontos. 108 pontos. Depois dessa bagunça que o Trump fez, o Sobe DXY tarifa, reduz tarifa, foi bloqueia para 90 100 dias. pontos. Ou seja, o dólar desvalorizou perante o euro, ien, japonês, franco suíço. No dia que próximo dos anúncios da tarifa, que ele paralisou ali por 90 dias, tarifou a China em 125, o dólar caiu 17 centavos no dia. Eu não me vem à memória um dia que Exatamente. isso O mercado é aconteceu. absurdamente É volátil. volátil. Só que o real tá aí nesse 5,90 agora. E aí, porra, o real podia estar mais barato, poderia. E por quê, né? Qual o grande motivo do real ainda estar nesse patamar? É porque o dólar desvalorizou perante todas as moedas do mundo, exceto as moedas emergentes. O peso mexicano perdeu valor, o real brasileiro perdeu valor. Por quê? Porque como a China está no holofote, nessa briga de tarifa, e a China já não está crescendo tanto, né? Está tentando achar o modelo ideal para subir o PIB, forçar um crescimento, a China também vai desacelerar nessa história toda. E a China, ela tem uma correlação, os emergentes, Sim. México, Brasil especificamente, né, tem uma correlação com o crescimento chinês. Então, se a China vai desacelerar, então o mundo olha um pouco de lado, por enquanto, com os países emergentes. E se, né, a China e os Estados Unidos chegarem num denominador comum, né, agora em abril, quanto antes, melhor, sem dúvida, as moedas dos países emergentes, aí que eu não estou sendo específico do real brasileiro, Sim, né, países emergentes. tende a valorizar. Você está dado. Né? Só que o tempo é o nosso inimigo. Quanto mais tempo demorar, maior probabilidade da economia americana entrar em recessão, maior probabilidade da China desacelerar, né? E aí vai ficar mais ou menos do jeito que está, marginalmente pior. Né? Porque o governo brasileiro também não ajuda, adora gastar. Eu quero também trazer o assunto para cá um pouco para o Brasil. A gente falou de café, falamos lá de fora dólar, comentamos, taxa de juros 14,25 e cenário interno aqui. O que a gente, que o empresário, olhando um pouco essa parte, vamos falar especificamente de dólar ali, o que isso pode movimentar, o que pode o empresário esperar dessa taxa de juros, o que compromete também. A gente está falando, tem que falar do empresário que pô, o mercado também vive bastante um pouco de financiamento, essa taxa de juros 14,25, o que isso mexe bastante, o que mexe com o mercado de fato, o que mexe com o dólar, enfim, cenário interno aqui também. Excelente, Diego. Vamos lá. O governo ele vem anestesiando a economia. Em que sentido? Forçando crédito, forçando Minha Casa Minha Vida, entre outros programas sociais, né? Essa transferência de renda. Ó. Então, quando você olha o comércio no dia a dia, etc., você tem uma impressão que as coisas estão acontecendo. O dinheiro de fato está circulando. O governo agora forçou o consignado privado, né? Isso vai dar um alento aí de 0,2, 0,3 no PIB, né? Ou seja, o governo ele está fazendo os seus mecanismos ali que ele sempre faz, né? Que é característico do governo petista, de você forçar crédito e anestesiar a economia. Mas, sem dúvida nenhuma, uma hora isso vai acabar no crescimento menor, o Selic é alta, né? Isso encarece o financiamento imobiliário, que é um forte setor de crescimento do PIB, entre outros negócios que dependem ali do crédito, e a Selic ela é o governo querendo acelerar e o Banco Central tendo que puxar o freio de mão, né, com a taxa de juros alta. Né? Se o mundo entrar em recessão, né, que a gente não sabe, ninguém sabe, né? Então não tem como afirmar nada. Mas se entrar em recessão, aí o taxa de juros do mundo cai, o Brasil cai também, né?
mas ainda sendo o insuficiente. O que eu brinco, tá? E aqui, né? Eu falo o seguinte: você tem uma economia real que está sendo anestesiada, mas a confiança de todo mundo baixa, né? Todo mundo desconfiado. E eu falo que o mercado financeiro ele é um bicho ansioso, né? Ou seja, ele já está vendo a eleição de 2026. Então teve um cliente meu Se preparando. se preparando. E aí, já. quem vai vir? Vai vir Tarcísio? Não vai vir? Bolsonaro? Né? Será que o Lula vem de fato como candidato? Né? Se ele perder, vai estragar o currículo dele? Ninguém sabe, beleza? Está se mostrando que Tarcísio é uma convergência muito forte, principalmente do centrão, né? Centro-direita, mas o centrão do Brasília. E isso aí é o futuro. E aí eu brinco o seguinte: o mercado financeiro ele tá no metaverso. Ele tá no metaverso. Metaverso. Ele tá no metaverso. Por quê? Ele tá olhando necessariamente a economia real, PIB. Ele tá olhando lá na frente. Ele tá olhando a probabilidade do Lula se reeleger ou não. E precisa O mercado tá sempre à frente. sempre à frente. E aí o mercado fica nessa tônica. Olha, a probabilidade do Lula se reeleger caiu de 60 para 50. Então o preço dos ativos é outro. O preço do dólar é outro. Probabilidade do Lula, o Lula melhorou a sua popularidade. O que é o que é esperado, visto essas benesses aí de crédito? Aí o mercado, então o preço é esse. Lula caiu mais, foi insuficiente. Aí o mercado ele vai convergindo. Por quê? O mercado ele não vai assim, do nada, Tarcísio que é o presidente. Ele não vai do nada, ele vai precificando essa probabilidade. Então o mercado financeiro hoje ele está nessa tônica de metaverso, Sim. né? Olhando o futuro. O câmbio também, né, em algum grau também. Ele tem os seus momentos de precificação. Esse dólar 5,90 que a gente está vendo hoje na sua visão, é um preço justo, vamos dizer assim? Justo é difícil dizer, né? O que é o preço justo? A gente queria um dólar O que eu falei do café? O mercado ele é soberano. Se o café tá 5,90, o preço tá 5,90. Se o dólar tá 5,90, é 5,90. Qual é o ponto? Se algumas variáveis mudarem, o preço ele muda. A gente corrige isso com proteção. Exatamente. Como é que a gente sai disso? Protegendo. 5,90 tá bom para vender? Então vamos fazer uma proteção. Tá bom para o exportador, dependendo da situação, isso. tá ruim Tá para o exportador. Tá com medo de se voltar para 6,30? Faz um pedaço, faz um hedge, se protege. Eu acho que esse ponto também que eu queria trazer a atenção, que no dia a dia, Thomas, o cliente, ele sempre tem esse anseio, e eu vou bater sempre nessa tecla de que o dólar ninguém sabe. Como você falou, o que é o dólar? É o preço de agora. É o que o mercado tá falando que é. Ninguém tem. Eu falo várias vezes, já falei em diversos outros vídeos que a gente fez, não adianta olhar no retrovisor. Você quer proteger sua margem de lucro? É proteção. Outra, não tô vendendo o produto aqui, não. Eu tô falando que é de fato para proteger a margem de lucro, proteger seu caixa. Não fez com a gente, faça em outra instituição, faça em outro lugar, mas faça. Aí você falou, 100% da minha operação? Não, protege um pedaço, protege sua grande margem de lucro. E depois o mercado deixa um pouco para você. Não é que deixar um pouco para trabalhar. Você não sabe o que pode acontecer. Também não é 880. É fazer de fato o que você acha que é interessante, falando com o Thomas, falando comigo, enfim, quem você confia de fato para poder cuidar da sua operação. Mas, cara, é proteção. Não tem como adivinhar. Quem quer adivinhar o dólar daqui a 2, 3 dias? Você não sabe daqui a um segundo. E concluindo, né, Diego, cada empresa tem uma operação, tem um foco, cada um tem o seu preço, seu objetivo. Então a gente fez mais de 10 milhões de remessas para fora, quando o dólar bateu abaixo, 5,70, 5,68, 5,67. Chegou no preço do cliente, não quero saber se vai cair mais lá na frente ou depois. Chegou no meu preço, eu vou fechar, ponto. É isso. Não tem que, eu vou esperar amanhã para, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então chegou no seu preço, faz a sua operação, que tem sua empresa, tem sua margem de lucro, você defende ela, você protege ela. Isso é muito importante, essa consciência de todo mundo que ou importa ou exporta, né, com relação ao câmbio. Chegou no seu preço, fecha negócio, tá na sua margem, tchau, vai para a próxima e é isso. Perfeito. Isso eu defendo o tempo todo, vou falar todas as vezes. Não tem como adivinhar. Quem descobrir como adivinhar o preço do dólar, por gentileza, nos ensine, mostre um caminho. A gente vê isso todo dia. Você agora ainda mais vendo a outra parte do café também. Enfim, então, o cliente quer entender um pouco mais, assim como a gente procura o advogado para uma questão especial jurídica,
a gente procura o dentista para uma questão da gente de saúde, procura um outro especialista médico para uma outra questão. Do mercado financeiro, procure quem entende para você Exatamente. compreender sua operação, proteger seu caixa. Eu sei que já fugiu um pouquinho do assunto para a gente poder encerrar, Thomas, mas tem como o cliente também proteger o seu caixa. Tem estruturas financeiras de compromissada, para quem nunca ouviu falar. Pode entrar um pouco nesse assunto, Thomas? Não, Aí, esse pra gente. assunto até é muito, pô, muito bacana. O que é compromissão? O que é Para compromissado? concluir que a gente atende muitas cafeeiras, tá? Que é o seguinte, quando, né, e para a gente encerrar também, para É. concluir, senão a gente, se deixar, a gente fica aí Vamos falar uma hora, 2 horas. Vai Que é o embora. seguinte, quando o cliente chega lá, vou vender meu café, chega no armazém lá, na 3 de café. Ele chega lá, eu quero vender 1.000 sacos. O dono, né, da cafeeira, ele vai ter que ter o dinheiro na mão, né? Então, ele não sabe. Pode aparecer um vendedor amanhã e ele precisa do dinheiro ali na mão. Então, a gente chama que é o dinheiro nervoso, né? O capital de giro nervoso. Que é de hoje para amanhã, 2 dias. Não Exatamente. tem onde ele colocar Se esse você dinheiro. aplicar no banco, aplica hoje ou daqui a 3, 4, 5 dias, você vai ter um imposto sobre operações financeiras, que come praticamente todos os juros do período. E o que é um produto que as cafeiras elas adoram? É um produto fantástico, que é o antigo e famoso, mas dá arrepio, né? Overnight, que hoje é a compromissado. Que é o seguinte, você aplica de hoje para amanhã, você ganha os juros, né? Vai ter um imposto de renda. Mas não tem o IOF, Você não tem IOF. que em outras operações viabiliza você deixar o valor Então, aplicado. por exemplo, você aplica de hoje para amanhã, De um dia para o outro. se eu não me engano, é 0,03% ao dia, né? De um dia para o outro. Manda o dinheiro, a gente pode aplicar até às 18 horas da noite, esse dinheiro. No outro dia, ele sobrou, acredita na conta. a cafeira não fez negócio. Sobrou o dinheiro lá no caixa, né? Manda o dinheiro para XP, a gente aplica no overnight, amanhã de manhã, 9 horas. Acredita com. O dinheiro está na conta do banco. A gente manda até de volta, o dinheiro está na conta do banco. Pode fazer isso todo Rentabilizado no dia. Rentabilizado com juros. Produto fantástico. Assim, a gente consegue o operacional muito fluido. As cafeiras adoram. E é realmente um produto campeão que a gente consegue, além da operação de compra e venda de café na bolsa, esse é um produto que ela, além também da produção do câmbio, né, do hedge, de você já tratar o câmbio, fechar o câmbio, a gente tem também a compromissada, que é um produto fantástico, campeão, e que, né, um dinheiro que eles não iam ganhar, quem ia ganhar o banco, agora vai estar na mão parado do lá cafeiro. Dá para poder fazer. Então, acho que o recado que a gente ia trazer hoje de diferente é que a Golden tem a nossa mesa de câmbio, que a gente está falando aqui, mas meu trabalho mesmo, nossa equipe está lá no escritório lá atendendo vocês, Perfeito. ligação, no WhatsApp, enfim, pelo canal que vocês acharem mais conveniente. Tem o Thomas, lá no nosso escritório, que cuida, é responsável pela mesa vou chamar mesa de café. Mesa de café, é isso aí. A gente toma o café também É isso aí. e cuida da proteção do café e ter esse diferencial também pro seu caixa nervoso, que não sabe o que fazer, um dia, vou deixar parado em conta ou não, a gente consegue atender também. Thomas, antes de a gente encerrar, eu sempre gosto de trazer assim, teve algo que a gente não comentou, que você queria trazer à tona antes do encerramento, para a gente comentar, para a gente poder finalizar? Olha, Diego, o mercado financeiro, a gente todo dia tem informação nova, né? Nós temos a questão do Trump, tarifa, etc. Queria fazer um convite a todo mundo que está nos assistindo, que a gente tem, né, uma comunidade, né? Que a gente passa todo o news flow do mercado financeiro, Porra, chamado... você falou inglês, né? Você não aguentou falar news flow, pô, tava bem até agora. Sem falar nenhuma palavra em inglês, só teve um tiquinho aqui, tá bom, news flow. Que a gente passa traduz o news flow, vai, começa de novo. Beleza, são as notícias que movimentam o mercado financeiro. Essa comunidade, né, chama Golden Journal, né? E os clientes estão adorando, e eu queria fazer um convite a você, né, que nos assiste, entrar nessa comunidade para estar por dentro do que de fato mexe com o mercado financeiro, o que de fato precifica, né? Os clientes têm adorado, porque a gente hoje é muito... a gente recebe muita informação errada, aquilo que você acha, muitos jornais econômicos sensacionalistas, e a nossa ideia é filtrar para realmente mostrar o que mexeu com os mercados e está na fronteira ali
dessas notícias. E a gente brinca que no Golden Journal você vai ver o jornal do dia de amanhã. O que a gente fala hoje vai estar no jornal de amanhã, então já é notícia antiga, já mexeu com o preço, né? Então você olha o jornal, já foi, né? Então o Golden Journal a gente consegue fazer essa curadoria muito bem feita e os clientes estão adorando. E eu queria encerrar aqui fazendo esse convite a todo mundo aqui a entrar no Golden Journal e acompanhar nosso trabalho. Perfeito, Thomas. Ó, mais uma vez, obrigado. E compartilhem depois com o nosso vídeo agora, né? Nosso vídeo postado no Instagram, no Spotify, como eu falei. Se inscrevam no canal. Compartilhem com os amigos, comentem, enfim, para a gente trazer mais conteúdos para vocês, que outros também tenham conhecimento do que a gente traz aqui da parte do mercado internacional. E obrigado por acompanharem a gente, obrigado, Thomas, por estar presente aqui com a gente. E até a próxima, Thomas. Eu que agradeço, Diego. Fechadíssimo. Tamo junto, obrigado, valeu, Thomas. Abraço.